né? Eu sou o Juan Jesus, o Rafael ficou aqui sentadinho aqui embaixo, eu vou dar uma introdução boa aqui ao nosso tema e o Rafael depois vai dar uma complementada. A gente está muito feliz em estar hoje aqui, ter essa oportunidade de contar nossa experiência no que foi nesse projeto. E eu peço uma consideração para vocês, meu português não é tão bom, né? Aí também pode ser que apareça uma coisa em portunhol lá na apresentação, a gente tratou de corrigir, mas pode ser que tenha ficado 2, 3 coisas em portunhol. O que é Itaipu? Atualização do sistema de arquivo técnico SAT para uma plataforma DMS. O nosso foco, o foco da nossa apresentação não é a solução em si, não é a ferramenta. É o processo, foi o projeto inteiro. A gente é do arquivo técnico, como falou a Tudesca, então a gente veio aqui com o ponto de vista do cliente da solução, um dos clientes da solução. Uns pequenos tópicos que a gente vai tocando, né? Institucional, dá umas informações da Itaipu, o SAT legado, o sistema antigo, né? Vai ter a parte de etapas do processo, só para ir dar uma ideia do que a gente vai tocando. Uma introdução para quem não conhece, a Itaipu a Itaipu Binacional, uma usina hidrelétrica que se encontra na fronteira entre Brasil e Paraguai, no Rio Paraná. O nosso, acho que é aqui, né? A nossa oficina fica bem aqui no meio. É aqui que é no meio do rio, tá aqui. Esse prédio aqui, apenas se vê, é onde está a direção técnica da Itaipu. Uns dados interessantes da Itaipu, né? A Itaipu é líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,4 bilhões de megawatt-hora desde o início da sua operação, em 1984. Ela possui 20 unidades geradoras de 14 mil megawatts de potência instalada. Fornece perto de cerca de 17% da energia consumida no Brasil e 76% do Paraguai. Então, a gente vê a importância que a Itaipu tem para os dois países. Em 2016, a Itaipu produziu um total de 103 megawatts-horas e uns quebrados, estabelecendo um novo recorde mundial em produção anual. Aí, para ter referência onde a Itaipu está no mundo, Itaipu é a recordista. No segundo lugar ficou a usina de Três Gargantas da China. Por mais que os números da usina de Três Gargantas sejam maiores que o nosso, mas a produção ainda continua sendo maior da Itaipu. Aqui uma pequena linha de tempo, que em 1966 foi assinada a Ata de Iguaçu, no 73 foi assinado o tratado em si da Itaipu, em 1974 deu início à construção da obra, no 83 foi colocada a primeira máquina em operação, né? Depois, em 84, já foi o início da produção de energia. A Itaipu, de fato, entregou energia para os países. E o projeto em si, a conclusão, todas as unidades funcionais, foi em 2007. Todas as 20 unidades funcionando ao 100%. Aqui tem um pequeno marco histórico importante, que é a Ata de Iguaçu, que é aquele que foi assinado em 1966, que foi assinado pelos 2 presidentes daquele então, os presidentes dos países. Daí dá o pontapé inicial para estudo de viabilidade, estudo de hidráulico, de factibilidade da obra. Bom, vou falar um pouco do arquivo técnico, onde a gente está, só para dar uma noção, uma base para vocês, para, de repente, fazer uma analogia com a empresa de vocês, lugar onde vocês trabalham. Bom, a divisão de arquivo técnico da Itaipu, aí a gente está na Superintendência de Engenharia. A gente chama de Superintendência de Engenharia, mas é engenharia de projeto, onde tem 4 divisões, né? Tem a divisão de Engenharia Elétrica, Mecânica, Eletrônica, Civil e o arquivo técnico. Então, o arquivo técnico está bem entrosado com o que é projeto lá na Itaipu.
Então, a divisão de arquivo técnico disponibiliza a toda a entidade os documentos produzidos desde o início do projeto da usina até as mais novas obras ou reformas, dando suporte de informação a todas as áreas da entidade. Nosso foco está em manter níveis adequados de confiabilidade e disponibilidade das informações, promovendo a atualização tecnológica do sistema de arquivo técnico. Aqui, uns dados de com o que a gente trabalha, né? Com o que a gente trabalha? A gente tem, o arquivo técnico possui documentos tipo desenhos, em grandes formatos, tipo A0, A1, A2, A3, e textuais em formato A4, de diversas disciplinas, né? Como eu falei, a gente está com o pessoal da civil, da elétrica, da eletrônica, e o arquivo é encarregado de fazer gestão de todos esses documentos. E aqui outro dado, né, que na Itaipu ainda os originais, os documentos válidos em si, são ainda o papel. A gente está num processo de querer já ter documentos em formatos eletrônicos, mas o tema de assinatura eletrônica ainda é um problema legal, né? Uma empresa binacional tem suas particularidades, né? Então, o original ainda é papel, por mais que a gente tenha sistemas de gestão eletrônica. Os atos, né? Mais ou menos quantas folhas tem o arquivo técnico, usuários de engenharia e mais de 3.000 potenciais usuários. Qualquer funcionário da usina pode acessar os documentos qualquer funcionário, qualquer empregado da usina pode acessar os documentos do arquivo técnico. Bom, os tipos de documentos, né? Relatórios, documentos de operação, manutenção, especificação técnica, manuais, instruções técnicas, cronogramas. Aí acho que faltou os desenhos de construção, desenhos de fabricante. Mais ou menos isso aí. Vou falar um pouco do sistema legado. O Itaipu já tinha um sistema de gestão eletrônica de documentos, né? Que foi o chamado SAT, que é o Sistema do Arquivo Técnico. Foi utilizado por um período aproximado de 20 anos. Durante esse tempo, passou por algumas modificações, né? Ele possuía, já no último tempo, ele possuía 2 módulos, um de escritório e outro de web. O escritório era a versão administrador, que era próprio do uso do arquivo. Era só o arquivo que tinha a versão de escritório. E a versão web era, assim, de consulta geral. Então, ele era basicamente um SHED muito básico, né? É um sistema com pouca manutenção nos últimos anos, né? O pessoal que começou a fazer o projeto, né, já tinha se aposentado quase todos, quase ninguém tinha mais conhecimento de como fazer atualizações, modificações no sistema. Ele tinha muitas tarefas não automatizadas, muitas tarefas manuais, né? Tinha funções muito limitadas. Como eu falei, era basicamente um SHED muito básico, né? Ele também ele só fazia a gestão dos metadados, ele não fazia a gestão dos arquivos, dos documentos, né? Os arquivos ficavam numa estrutura de pasta, meio que susceptível, né, a pessoas de fora, entrar de fora do arquivo, estamos falando, né? Entrar, apagar coisa, então aí a gente já estava perdendo confiabilidade. Existiram projetos anteriores para a modernização do sistema, que por questão de políticas internas da empresa não tiveram seguimento. Então, não foi hoje em dia, não foi a única tentativa que houve dia fazer uma atualização, já teve antes. Aí acho que fica bem claro por que a gente queria um sistema novo. Só o fato de ter 20, o antigo de ter 20 anos já era motivo suficiente. Mas a gente também queria coisas novas, queria coisas que hoje em dia estão, tendências novas, queria também já ter funcionalidades que hoje em dia os sistemas novos têm. Então foi isso, mais ou menos, o porquê que a gente decidiu entrar nesse projeto. Bom, então vamos deixar um pouco de lado o passado, vamos falar do presente e do futuro. Então a gente tem o nosso projeto SAT-DMS. Depois o Rafael vai explicar o nome SAT-DMS, por que saiu, né? Então, esses eram os objetivos do nosso projeto. Então, era a atualização tecnológica do sistema do arquivo, melhoria da gestão documental das áreas, a segurança da informação, né? Como falei, estava susceptível ao nosso sistema de... Então, a gente também queria
assinatura digital, queria recurso de edição na ferramenta, coisa que não tínhamos. Acompanhamento de versão histórica, mesma coisa, a gente não tinha um acompanhamento de versão histórica, a gente só podia ver os documentos atuais, não o histórico. O histórico era só o arquivo que podia ver, e aí o pessoal tinha que estar todo solicitando o arquivo, ficava um pouco complicado. E a automatização de processos, a gente queria também um workflow, VPM. E vamos falar um pouco do que foi o processo de aquisição da ferramenta. A gente formou um time, uma equipe multidisciplinar lá na Itaipu, onde estavam o pessoal da TI da Itaipu, o pessoal da gestão da informação, que era o arquivo técnico, e o pessoal da engenharia, que estavam como cliente também. Então foram feitas várias reuniões com todo esse time aí, para ir tratando os temas. Aí a gente, uma prospecção de informações, a gente fez visitas institucionais a outras empresas que já tinham implementado um sistema similar ao que a gente queria. A gente participou em eventos, né? Um deles foi o EDOC. A gente participou em outras edições do EDOC, onde a gente aprendeu muita coisa, tirou muito proveito dos eventos. A gente também fez uma pesquisa de soluções do mercado. A gente começou a pesquisar o que o mercado estava oferecendo, qual que podia ser as possíveis soluções, para ver o que cada um oferecia. Aí, então, tendo tudo isso, a gente optou por adquirir um software de prateleira, né? O tempo e o suporte foram fatores mais determinantes para adquirir um software de prateleira. O software antigo que a gente tinha, um software de desenvolvimento próprio. Então, agora, por questão de tempo, agilidade, suporte, a gente optou por um software de prateleira. A gente também fez uma consulta via RFI para os possíveis provedores de sistema. A gente mandou um RFI para ver o que eles tinham, que funcionalidades que eles tinham, para não estar, de repente, pedindo coisas que o mercado não oferecia. Então, a gente queria também se adequar ao que o mercado oferecia nesse então. E aí a gente fez uma delimitação do nosso escopo. A gente já sabia mais ou menos o que queria, a gente já sabia mais ou menos o que o mercado oferecia, e a gente delimitou, né? É isso aqui que a gente quer. Tendo tudo isso, a gente fez uma especificação técnica. A gente já tinha em mente o conceito EDMS, que era isso aí que a gente estava procurando, era isso aí a solução que a gente queria. Também a gente fez consulta ao Arquibrasil, né, que é o modelo de requisitos feito pela Conarg. A gente também deu umas lidas, tirando coisas aí para fazer a nossa especificação. Também a gente solicitou, na mesma época, a gente entrou em contato com outras empresas do grupo Eletrobras, que já estavam, na época, fazendo implementações, num processo de aquisição de ferramentas similares. A gente pediu para elas a especificação dela, para ter ideia o que também eles pediam, da forma que eles pediam. E aí a gente fez as definições dos requisitos. A gente, tendo tudo isso, a gente fez os requisitos obrigatórios, altamente desejáveis e desejáveis. Os obrigatórios era uma coisa que a ferramenta tinha que ter sim ou sim, a gente não abria mão disso. Era coisa que a gente viu que a maioria das ferramentas do mercado podiam entregar, então era uma coisa que tinha que ter. Altamente desejáveis era uma coisa que a gente gostaria muito que tenha. Não era excluinte, não excluía ninguém, mas era uma coisa que a gente queria, porque ia dar mais agilidade no nosso trabalho. E os desejáveis, né? Coisas que, de repente, a gente via que um provedor tinha, então a gente também queria, mas não ia implicar em excluir nenhuma solução. Agora, vou passar a palavra para o Rafael, que é o especialista aqui em arquivologia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Sr. Juan Jesus. Vou dar sequência, então, a partir de agora, como o representante verde e amarelo
brasileiro, né? Bom, do mesmo modo em que a equipe de projeto pensou numa série de requisitos ou num conjunto de requisitos técnicos para o sistema, também foi elencado alguns requisitos arquivísticos e conceituais, os quais deveriam ser contemplados na ferramenta. Então, a solução deveria ser entregue também com esses requisitos aqui, que eu vou citar alguns exemplos. Aqui, essa questão da gestão de documentos digitais e do acervo físico, a ferramenta deveria dar suporte a isso aí. Então, nos auxiliar a fazer essa gestão dessa hibridade que a gente chama na arquivística, né? Tanto o acervo físico quanto o acervo digital. Na medida em que você tem um documento em papel, deixa eu só ajustar aqui. Na medida em que você tem um documento em suporte papel e tem o seu par no meio digital ou uma cópia, é necessário que o sistema, através de atributos e metadados, te indique, né? Olha, esse documento também encontra-se na estrutura de arquivamento o documento original e facilite também a recuperação, quando for necessária, da localização física, né? A gente já tinha aqui o código de classificação documental próprio da Itaipu, já há bastante tempo, estruturado. Então, assim, a ferramenta teve que se adaptar à nossa classificação documental. E não a gente ter que se adaptar ou mudar a nossa estrutura de classificação documental para atender a ferramenta. Então, dessa forma, foi bem tranquilo, bem suave, assim, por parte da empresa contratada, né, em se adaptar aqui com a nossa estrutura de classificação. Então, tem aqui um exemplo aqui do nosso carimbo, né? Do template ali, com as identificações de metadados. Taxonomia específica, né? Também foi desenhada a estrutura de pastas, né? E de classificação da informação, que foi implementada na solução também. De forma bem tranquila, a ferramenta aceitou isso também. Regra de temporalidade, né? Os documentos têm o seu ciclo de vida. Eles nascem, surgem, são utilizados, há tramitação e chega num certo nível ali de maturidade, onde vai se decidir por manter de forma permanente no acervo ou fazer o descarte. Então, isso também foi contemplado na ferramenta. Algo muito importante aqui, esse último tópico aqui, que é com relação à garantia desses 4 critérios aqui: autenticidade, identidade, integridade e acesso de longo prazo do documento. Né? Quando a gente emite um documento hoje e você utiliza e ele passa por todas essas etapas do ciclo de vida dele, daqui muito tempo na frente a gente vai querer consultar esse mesmo documento com todas as características iniciais, né? Então, ou seja, aquela questão de forma fixa, conteúdo estável, né? A relação orgânica dele com outros documentos tem que ser garantida durante todo esse caminho. Né? Então, a gente exigiu também que a ferramenta nos ajudasse a ter esse controle e essa garantia aqui da autenticidade do documento, né? Da sua identidade, enfim, e do seu acesso de longo prazo. Sobretudo, nesse cenário que a gente vive das tecnologias, que elas evoluem muito rapidamente, né, e da obsolescência tecnológica. Então, a gente ficou preocupado com isso, e como um requisito arquivístico, a gente exigiu isso aí, né, que ela garantisse esses critérios aqui da documentação. Vocês fizeram alguma solicitação na regra de temporalidade para arquivo morto, para que você pudesse achar esse arquivo morto, já que uma vez esse documento não mais usado frequentemente, você tenha designado ele como arquivo morto, ele tem uma estrutura de arquivo morto, eletrônica ou física? Nós temos essa política, né, de documentação que, na verdade, estabelece as 3 etapas básicas do documento. A fase corrente, que é a de uso contínuo ali, é a etapa em que ele é mais solicitado pelas equipes de engenharia. Depois a fase intermediária, que é uma fase que exatamente de manutenção e de que não é tanto assim de uso de projeto, e depois a destinação final, que é ou descarte
ou a guarda permanente, que daí, na verdade, a gente não tem um arquivo morto, né? Porque daí o arquivo morto, a gente costuma brincar que se ele está morto, ele não serve para nada, né? Aí... Isso, o legista deve cuidar do arquivo morto. Aí a gente estabeleceu essa regra e o sistema aceitou muito bem, foi contemplado e ele vai nos avisar de forma assim automatizada, porque é difícil você ficar controlando, né? Esse conjunto de documento do projeto tal, do contrato tal, já venceu o prazo, né? Quanto tempo que é tal. Então, de forma mais automatizada, a ferramenta vai nos mostrando, vai nos avisando através de um relógio de tempo, né? Sim. Você conseguiu explicar a diferença de conceito? Você, quando descreveu o sistema, os requisitos, solicitando aos fornecedores, tem o conceito de GED, Isso. básico, que ele falou. Isso. O conceito de ECM, ECM. que é conteúdo, e o conceito de SIGAD, Exatamente. que vem do CONARC. Exatamente. Essa descrição estava dentro dos documentos solicitando... Por favor, microfone, por favor. Microfone, fala no microfone. Solicitando essa descrição aos fornecedores, como foi a recepção? Porque, geralmente, quem traz ferramenta de fora é muito especialista, muito bom na parte digital. Sim. Mas na parte física, a parte híbrida, tem uma certa dificuldade de entender Exatamente. a cultura Sim. latina. Exatamente. Por favor. Justamente o que o Juan Jesus nos falou em alguns slides anteriores a respeito da equipe multidisciplinar. Por que nós chegamos nesse consenso, né, de que deveria ter requisitos tanto da parte de TI, tanto da parte de engenharia, também da parte de documentação, né, do segmento aí dessas regras, que é o EARC Brasil, que a gente utilizou um modelo de requisito para a SIGAD, que é Sistema Informatizado de Gestão Arquivística, uniu todas essas forças, né, e colocou na especificação técnica. A gente exigiu como requisito em que as proponentes deveriam entregar. E também ocorreu aquela etapa do RFI, que foi a nossa pesquisa de mercado junto com as proponentes, enviando uma carta para elas, dizendo assim, ó, você nos atende, de que forma e como, né, com toda a questão ali de alguns requisitos básicos ali para que contemplasse todos esses elementos, né, tanto documento físico quanto digital, né, e fizesse esse casamento quase perfeito, vamos dizer assim. Porque eu fico imaginando a complexidade de dizer o que é um vocabulário Exatamente. controlado, Sim. em português e espanhol, Exatamente. um tesauros e assim por diante. Não, com Ok? certeza. Ok, obrigado. Obrigado pela atenção. Ok. A contratação, então, se realizou por meio aqui de uma licitação binacional, afinal de contas, né? Temos ali o Paraguai como nosso sócio, né? Então foi Paraguai e Brasil essa licitação. Ocorreu nessa modalidade aqui, técnica-preço, que a gente quis priorizar 70% técnico e 30% preço, né? Então, pesou mais com relação à qualidade da solução, né? E não tanto com relação ao preço. Depois de iniciado o certame, então algumas proponentes entenderam, né, a licitação ali, o edital e os requisitos e se arriscaram a concorrer ali entre si. E, no final das contas, a gente elegeu a proponente que mais atendeu os requisitos e foi feita a assinatura do contrato. E este contrato, ele contemplou os seguintes itens aqui, né? Que o sistema, que a proponente deveria entregar o sistema em si, com todos os seus recursos nativos e configuráveis, as licenças, o contrato de manutenção, migração de dados e arquivos e realizar os treinamentos. Aqui, algumas etapas do processo de implantação
esta, por primeira aqui, né, a etapa de análise de processo de negócio. Depois vieram as parametrizações, a migração e data quality, porque a gente tinha aquele sistema legado que o Juan Jesus comentou, que era o SAT antigo, então a gente optou por migrar todo aquele conteúdo, tanto dados quanto arquivos. A etapa de homologação, testes, operação assistida, treinamentos, colocação, enfim, da solução em produção. Nós tivemos aqui um ganho duplo, né? A ferramenta automatizou os nossos processos. E antes, com o sistema legado, a gente não tinha muita clareza de algo assim mais estruturado, documentado, do que a gente fazia, né? Na engenharia e no arquivo técnico. Então, com a implantação do sistema, ocorreu essa etapa também de mapeamento das regras de negócio e os seus desenhos e a parametrização no sistema. Bom, agora eu vou entrar um pouco numa lista que é com relação aos recursos da ferramenta em relação ao nosso SAT antigo, SAT legado. Primeira coisa, troca de informações com terceiros. Um grande problema, né, que a gente assistiu aqui outros exemplos também nas palestras anteriores, esse relacionamento com as empresas contratadas, com as projetistas, com as EPCistas. Né? Então, a troca de informações com terceiros ocorreu através do desenvolvimento de um portal na DMZ. Aqui são exemplos de telas do sistema. Isso aqui é uma espécie de um credenciamento. Então, antes da empresa contratada por Itaipu acessar esse portal na DMZ, é necessário a gente fazer esse credenciamento. Quem é a empresa? Qual é o contrato que ela está? Quem são os responsáveis da empresa? O gestor técnico, os contatos, né? E-mail, telefone. A gente atribui ali uma matriz de responsabilidade, né? Forma matriz e de especialidades também, especialidades das engenharias, e coloca as pessoas que vão trabalhar ali nessa matriz. Também aqui um conjunto ali esses valores são prazos do projeto, conforme o contrato estabelece, então o sistema incorpora isso. Quanto tempo que a contratada tem para emitir o documento, para enviar para Itaipu? Itaipu fazer as suas considerações, a sua aprovação, né, dar o feedback, aprovou, não aprovou, então isso é sistematizado, está dentro do sistema também. E, por final, ali, a gente tem um exemplo, não dá para enxergar muito, mas é com relação à estrutura de codificação. Já vai embutido ali também. Então, a própria questão de sequencial numérico também é previsto nesses campos ali de formulário. Aqui, neste slide, dá para a gente ter uma noção, né, da questão aqui da camada de infraestrutura do sistema. Esta infraestrutura aqui, ela tem a função de dar suporte ao sistema SAT EDMS. Nota-se que nesse desenho maior aqui, que esses conjuntos de servidores aí dizem respeito do ambiente interno da Itaipu, onde encontra-se a solução, a aplicação principal. Aquele desenho menorzinho mais lá em cima, lá diz respeito àquele ambiente de DMZ, onde encontra-se a aplicação ou o portal de uso exclusivo das contratadas. Ou seja, as empresas projetistas, EPCistas que mantêm relacionamento com Itaipu, acessam esse ambiente ali da DMZ, essa aplicação, através da internet, enviam informações, dados de projetos, documentação. Por sua vez, Itaipu recepciona no seu ambiente interno, faz as suas verificações, aprova ou não o documento e devolve os documentos nessa via de mão dupla, né? Então, torna essa comunicação mais fácil, mais viável, porque deixa da gente utilizar aquele termo de informações não estruturadas, que antes ocorria. Aquela questão de entregar num CD, aquela questão de entregar o documento num pendrive, no FTP, e-mail. Então, torna-se o conjunto de informações aqui mais estruturado, né? Através dessa infra de tecnologia. Com relação àquele termo lá, DMZ, confesso para vocês que até pouco tempo atrás eu não tinha muita familiaridade, né? Porque é um termo de TI e o seu significado diz que é zona desmilitarizada. Então, é uma prerrogativa de segurança,
a própria área de segurança de informação de Itaipu exigiu que essa estrutura fosse feita desta forma, no qual as contratadas elas não têm acesso direto ao ambiente interno de Itaipu aqui, ao data center de Itaipu, né? Bom, trocando em miúdos, tudo isso que eu falei, todo esse conjunto de hardware, de softwares, tem por objetivo cumprir com aqueles itens que estão listados ali, que estão elencados, né? Então, deve garantir a segurança, tanto segurança de informação, segurança de dados, de arquivos, deve também garantir essa questão de alta disponibilidade, a ferramenta tem que estar ali 24 horas disponível para os engenheiros, para a equipe de projeto, questão de performance e questão de escalabilidade, ou seja, a gente pretende ampliar a ferramenta, incluindo mais módulos, e essa parte de infra tem que estar preparada para receber outros braços, né, e pernas, vamos dizer assim. Você tem algum sistema SAP? Nós temos SAP na Itaipu, eu já vou chegar lá, já vou conseguir explicar para vocês. Outro recurso aqui é a área de trabalho para especialistas da engenharia, né? Esse é um ambiente eletrônico, então o especialista da engenharia já inicia seu trabalho ali. Ele loga no sistema, entra, tem um ambiente exclusivo para ele, que é livre, que ele vai incluindo, de repente, ali uma foto que ele tirou em campo, ou um croquis, enfim. Depois ele vai inserindo esses dados e informações diretamente na solução, e posterior a isso, ele pode fazer a homologação e publicação no sistema, né? Então, essas informações deixam de ser só de ambiente de projeto e passa para ser de ambiente do arquivo, do sistema de arquivo. Também tivemos esse recurso aí do protocolo integrado à solução, que aí evita de a gente ficar utilizando sistemas paralelos para fazer a codificação aqui, por exemplo, da entrega dos documentos, GRDs. Ele inicia a entrega da documentação no próprio sistema com essa GRD e uma numeração que a gente pode rastreabilizar essa sequência de entregas de listas de documentos. A integração com o sistema de cadastro do RH facilitou assim, que quando há mudança no quadro de funcionários de Itaipu, o sistema automaticamente assume isso aí também. A questão da LDAP, que é relacionado à autenticação da assinatura, né, do banco de dados do RH. Então, quando o usuário ele vai acessar o sistema, automaticamente é exigido ali que ele insira o seu login e senha de rede. Isso gera um pouco, assim, isso gera segurança nessa questão da LDAP. A questão da SAP, né, nós estamos agora com um projeto de integração, né? Esse pós-projeto implantou a ferramenta, agora a gente está melhorando essa situação aí, que é as integrações com o SAP, com esses sistemas de materiais da Itaipu e com o SOM, que é o sistema de operação e manutenção. Hoje não está 100% integrado, mas a intenção é a gente, a curto prazo aí, conquistar isso aí. A geração de código automático aqui, também o sistema facilita que nós temos esse recurso, né, automático de escolha de sequenciais, alfanuméricos, de documentos técnicos, e também facilitou na emissão e reserva dos sequenciais. Em termos de pesquisa, ele tem um campo aberto lá, tipo Google, então qualquer atributo ou palavra-chave é possível encontrar o documento, se tiver indexado, né? Também tem a questão da pesquisa avançada. Aí o usuário ele pode ter mais critérios de buscas, né, melhor definidos, e tem essa lista customizáveis da pesquisa. Então, quando há uma lista extensiva ali no resultado da pesquisa, na tela, o usuário ele pode criar essa lista pessoal. Então, de repente, se ele tem um trabalho que vai durar ali a semana toda ou o mês e ele necessita periodicamente estar consultando aquele conjunto de documentos, esta lista aqui já vai ficar gravada na sua interface. Automaticamente ele pode acessá-la sem precisar ficar atribuindo palavra-chave ou montando aquela pesquisa avançada. Pô, mas eu não lembro o que eu pesquisei mesmo, qual foi a palavra-chave, qual foi a tag que eu utilizei. Então já tem essa lista pronta, ele vai utilizando durante as suas atividades e inclusive ele pode compartilhar com colegas, com colaboradores ou enviar para terceiros essa lista aqui.
Tem a questão da exportação para Excel e PDF dessa lista, ou outro resultado de pesquisa na tela. E também ações em lote e download em lote. Ações em lote pode ser, de repente, assim, eu tenho essa lista. E o que eu desejo fazer? Eu quero revisar esse conjunto de documentos. Então, eu aciono esse fluxo de revisão, ou eu aciono um fluxo de envio para uma terceira, e assim por diante. Os relatórios, e também um pós-projeto agora que a gente está fazendo de melhoria da ferramenta, que nós vamos ter aqui os relatórios de progresso de projetos, documentos em fluxo, listas de pendências, dados estatísticos e quantitativos do acervo, e notificação de atividades de minhas pendências. Isso aqui também nos permitiu ter uma mobilidade, uma garantia assim, de segurança, que é com relação ao permissionamento. Nós podemos atribuir agora, coisa que não era possível fazer antes com o sistema legado, atribuir limitação de acesso a certos documentos. Às vezes sigiloso, é um documento que a gente deve restringir a um certo grupo de usuário, a gente consegue fazer isso através dos recursos de permissionamento. Pastas também, da mesma forma, e atividades de fluxos também a gente consegue atribuir essas permissões. Tem a questão da trilha de auditoria. E os nossos perfis de usuários, nós temos aqui a consulta, que é a maior parte dos usuários de Itaipu estão dentro deste tipo aqui de perfil de usuário de consulta, onde ele pode consultar somente o documento homologado, publicado, numa versão PDF. E tem aqui esse perfil de editor, que daí são os engenheiros, os especialistas que trabalham em projeto, eles trabalham bastante nos fluxos dos documentos. O de arquivo técnico, que é o nosso caso, que a gente faz o gerenciamento de toda a estrutura de classificação, e o administrador, que é já um perfil mais avançado. Nós temos essa liberdade, né? Então, o administrador dentro de casa nos possibilita, às vezes, assim, não depender muito tanto da fornecedora, né? Toda vez que tiver que mexer com a questão de configuração do sistema, nós temos essa autonomia, desde que passe por um critério, um processo de aprovação gerencial, aí assim, precisa mudar isso aqui no fluxo. Vamos entrar nessa governança que existe, né, de aprovação da mudança do sistema, e aí, aprovada isso, o próprio usuário que tem esse perfil de administrador pode, ir lá em casa, na Itaipu, pode realizar essa mudança. Bom, como todo bom projeto de implantação e implementação de sistemas, existem desafios. Os nossos, aqui, diz respeito a esta que é a etapa de análise de processo de negócio. O que aconteceu? A gente sentiu um pouco a falta assim, de ter demandado mais tempo, né? Depois a gente chegou à conclusão, puxa vida, poderia ter priorizado mais isso, né? Então foi o que ocorreu. A apresentação de entregas periódicas, tipo protótipos, e as alternativas. A gente definiu entrega por pacotes, melhorias de comunicação, criação de uma planilha de registro de incidências, né, quando a gente ia fazendo as homologações e testes, era difícil de acompanhar isso aí. Então, a gente criou essa situação aqui, que são uma hierarquia de itens de bloqueantes, nível alto, médio e baixo, cada um deles tinha um nível de prioridade, então as incidências eram reportadas para a contratada, e assim eram tratadas, eram melhoradas, depois devolvida para a gente, e a gente fazia as homologações e os testes. Agora nós estamos com um sistema que é o Gira, não sei se vocês conhecem, né? É uma aplicação web que facilita esse acompanhamento de incidência. Inclusive, vai nos ajudar para que a gente possa ter aí a melhoria do processo contínuo, né? A melhoria do sistema. Então, cada vez que a gente vai descobrindo algo novo que a ferramenta deveria ter, aí a gente inclui essa incidência e o próprio sistema Gira vai te fornecendo assim, a próxima versão do sistema. E isso está integrado também com a empresa contratada que nos fornece a solução. Aqui só um quadro de comparação pós-implantação da ferramenta. Rapidamente eu vou citar ali. Uso excessivo de e-mail. Então caiu em projetos essa troca de informação por e-mail, né? Até ela tinha citado antes.
Uso de meios não estruturados, eu já citei antes, HD do computador, pendrive, etc., gaveta. Uso excessivo do papel, neste caso, o uso excessivo de papel em projetos que Itaipu tem com contratadas, que é referente a versionamento. Então, a gente vai colocar em contrato, e está colocando nos contratos, uma cláusula que é o seguinte: você usa a ferramenta, você envia as informações até que ela seja aprovada. Esse caminho, essas versões intermediárias vão circular no meio digital. Quando for aprovada a última versão do documento, homologou, ok, aí entrega o papel assinado, enfim, porque nós temos aquela questão da binacionalidade, não podemos ainda utilizar, a gente não definiu ainda a questão da assinatura digital, né? Então, aquelas versões que pode ter a versão A, versão B, versão C, D, E, F, vão ficar no meio digital. A versão homologada faz a impressão em papel, faz a plotagem e também vai ter a versão digital, e a gente diminui uma quantidade bem grande de papel aí nessa atitude. Uso de planilha de cálculos, outros meios assim, de controle de fluxo, porque com a entrada do recurso de workflow, deixamos de utilizar esses recursos paralelos, né? Dificuldade ali de consulta de versões históricas. Então, o nosso site legado não nos permitia consultar a versão histórica do documento. Agora, com a nova solução, é possível você ver a última versão, a que está representando a planta industrial, e as anteriores, caso o especialista queira fazer uma comparação, né, do antes e do depois. Algumas considerações aqui, bem rápida. Cultura organizacional. A gente trouxe só um exemplo, que foi o caso assim que a gente consultou os usuários da ferramenta com relação, fez até uma enquete, né? O novo sistema, né, vai ter um nome. Qual vai ser o nome dele? Então, os usuários preferiram manter o SAT e a gente incluiu o EDMS na frente por conta desse conceito de EDMS. Então, há uma orientação, uma dica até, caso vocês queiram fazer ou vão fazer um projeto de aquisição de sistema novo, ou vão atualizar o de vocês, uma dica simples, né, em relação a essa questão, para não quebrar tanto aquela questão da cultura organizacional. Estratégias para a capacitação dos usuários. Além do sistema formal, além da capacitação formal em sala de aula, o treinamento que ocorreu, a gente passou dali para frente acompanhando também de forma mais presente e, de repente, até na mesa do usuário, colocando usuários-chave, né? Então, isso é muito importante, você eleger em cada divisão, conforme o Juan Jesus citou, nós temos 4 divisões da engenharia, em cada uma delas ali é bom estabelecer um usuário-chave que entende mais, que pode ajudar mais na disseminação da ferramenta. E isso aí a gente acabou se tornando como tipo de um help desk também, né? Acompanhando de perto cada questão do usuário. Outra questão aqui a ser considerada durante o projeto é a importância do patrocínio. Além da integração da equipe multidisciplinar, então os gerentes de alto escalão, que foi o caso lá da Itaipu, estiveram presentes, estiveram apoiando desde o início, o pré-projeto, durante o projeto e o pós. Então, o sistema está sendo lá uma quebra de paradigma, né, da tradicional forma de execução de projetos da engenharia de Itaipu, trouxe esses conceitos de EDMS, oferece recursos tecnológicos para execução, edição, visualização, tramitação de documentos de engenharia, está disponível numa plataforma web, é provido de recursos de workflow, a nova solução do arquivo técnico está contribuindo também para a sistematização dos trabalhos, né, e bem como dos projetos executados pela engenharia, e também o serviço que não está constando aqui, nessa consideração final, mas o trabalho da operação e o trabalho da manutenção, né, porque está integrado a questão ali, a gente não pode só fazer engenharia e depois não ter essa integração com as áreas de operação e manutenção da usina, que tanto a gente quanto eles precisam de subsídio, precisam de informações técnicas para executar as suas atividades, né, atividades importantes. Pessoal, então, é isso. Esse patrocínio ele foi feito através de CAPEX ou OPEX? E a manutenção do sistema, você tem custos? Ou você fez em OPEX? Bom,
você vai me desculpar a ignorância, mas eu desconheço esse termo que você falou agora. O que você chamou de patrocínio? O patrocínio, na verdade, é interno. Esse patrocínio que eu estou me referindo é com relação às gerências no qual a gente precisa assim do aval, né? Olha, ele precisa do dinheiro, ele precisa do apoio financeiro e tal. E eles colocam na carta de projetos, que é um nível estratégico da empresa, né? Olha, o projeto EDMS fica para outra vez, não. Então a gente teve esse apoio presente sempre, essa questão do patrocínio, né? O patrocínio. Isso, investimento de capital, exatamente. Agora, a manutenção desse software e tudo mais é um investimento operacional. Isso, exatamente. Uhum. Entra numa linha operacional. Numa linha operacional, agora vai correr de forma que faz parte anualmente, exatamente. Então vai ter sempre recurso que não vai deixar faltar ali a manutenção dele. Não tem volta, ainda bem. Gente, bom, abrimos para perguntas, né, já automaticamente, então vamos lá, gente. Tá. Gente, tem mais um slide aqui. Tá, posso. Um minutinho, então. Obrigada. Obrigado. Bom, e já vamos, então, começar as perguntas. Vai, Beto. Só dizendo aqui que o Juan Jesus também fez parte da palestra. Ele pode responder. Por favor. Pode falar, Beto. Rafael, Juan. Onde? Aqui. Beto do Vale, da Impact. Parabéns, muito interessante o caso. Obrigado. Durante a apresentação do Rafael, se eu não me engano, quando você falava de segurança de informação, você mencionou trilhas da auditoria. Sim. Você pode esclarecer? É uma trilha de capacitação? Ou é alguma outra coisa mais de tecnologia mesmo? É o recurso que a ferramenta disponibiliza, que é o acompanhamento do histórico das informações do documento. Né? Então a gente consegue... Você quer falar alguma coisa também? Log de eventos, né? É log de eventos. Entendi. É que o termo trilha me confundiu. Aproveitando o gancho, a questão da segurança de informação é acompanhada, além da capacitação na ferramenta, isso faz parte já da capacitação, da educação formal na Itaipu, no lidar com os dados e informações? Você diz assim que se faz parte de uma cultura. Olha, a gente tem feito esse trabalho lá para que isso passe a ser de uma forma mais assim institucional, né? Tem a segurança da informação, que é da TI, que, como eu comentei, em relação à DMZ, foi relacionado a algo basicamente da infra, né? E com relação à segurança da informação, que de repente assim a gente pode avançar mais em relação a isso. Não tem bem claro, bem definido, mas vai se tornar algo que a gente vai lutar para ser algo mais institucionalizado, ter uma cartilha, ter alguma coisa que o usuário tem que seguir. Rafael, parabéns. Eu acho fantástico trazer um case assim, agrega pra caramba ao evento. Só queria perguntar o seguinte, vocês desenvolveram o software ou vocês compraram? Não. A gente optou como estratégia fazer essa aquisição de uma ferramenta nativa, de mercado. Você pode falar qual é? Sim, posso falar. Lá da W3K, Greendocs. É Bio Greendocs. Tá bom. Obrigado. Bom, em folhas mesmo, né? A gente tem 3 milhões, né? Só que a gente tem vários tipos de documentos. Tem documento que tem uma só folha, desenhos, assim como tem documentos textuais que tem 100, 200, 300 folhas. Então, mais ou menos, falando em folhas, 3 milhões de folhas, mais ou menos. Pode se identificar, por favor? Thales Costa, da Eicon. O sistema original de vocês, acho que era um dos mais antigos no país. Sim. Mais de 20 anos. 20 anos. Pelo que eu lembro, ele foi implantado basicamente com imagens rasterizadas. Assim mesmo. Né? Vocês tiveram problemas de conversão dessa base? Não, na parte de imagens a gente não teve quase problemas, né? Na parte de conversão de imagem. A gente também utiliza muito arquivos híbridos que tem a gente usa o raster design, né? Então pega a imagem rasterizada e coloca o desenho AutoCAD em cima, né? A gente também teve esse desafio, que foi fazer a migração
Aí não complicou, mas teve suas considerações fazer a migração de arquivos híbridos. A imagem renderizada foi muito fácil a nossa migração. Mas os arquivos híbridos deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu também. Algo mais? Boa tarde, eu sou Alexandre da Engenharia do Bradesco. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Juan, parabéns ao Rafael. Interessante mesmo o case aí. Você colocou, Rafael, a questão do SAP, né? E a minha dúvida é o seguinte: como que vocês vão fazer, ou se já estão fazendo, né, como você colocou, essa integração desse acervo documental com a ferramenta, junto com o SAP, como que eles vão conversar? Se você, não sei se você entende um pouco dessa parte sistêmica, mas se puder falar um pouquinho, agradeço. Com relação ao SAP, que é um RP da Itaipu, que o relacionamento com o sistema SAT, EDMS, agora vai ser principalmente com relação, às vezes, à compra de algum equipamento, material, que às vezes na aquisição, ali na inserção de informações e dados, às vezes de uma peça sobressalente, já cair dentro de uma estrutura de codificação e documentação do SAT, né? O que eu posso te dizer agora é mais com relação a essa parte conceitual. Tecnicamente, infelizmente, eu não sei como dizer essa integração, né? Como que vai ocorrer e tal. A parte de TI a gente vai ficar devendo um pouco agora para te dizer, mas a ideia é essa, o conceito é que essa relação com o SAT seja mais da parte de conversa com uma área de financeira relacionada à parte técnica e de manutenção e operação da usina, né? Ok. A pergunta é o seguinte: aproveitando a questão do SAP, tá? Para os dois. Você tem um banco de dados no RP. Claro que a estrutura do banco de dados tem lá podem ser usados parte com metadados. Vocês fizeram uma revisão do banco de dados para não haver uma contaminação que geralmente ocorre com relação à documentação, ou isso foi natural e está sendo natural? Como você está conduzindo esse aproveitamento de metadados dentro da ferramenta de GED, trazendo o RP? Porque geralmente se fala, traz o RP, mas geralmente isso está contaminado com metadados, muitas vezes improdutivos. Sim, a gente fez um depara com relação ao legado para o novo, e para o RP a gente vai ter que ser feita a mesma coisa também, uma tabela de depara, para saber o que entra, o que não entra, de que forma, para não contaminar, justamente, exatamente. É taxonomia. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu só queria falar uma coisa que me ocorreu, temporalidade nessa área, que é muito complexa. É complexa. Até onde eu tenho uma experiência que não é muito grande, né, nessa área de documentação de engenharia, não é o meu forte totalmente, mas os projetos todos eram o seguinte: não se jogava informação fora. Não se jogava. Exatamente. Com relação a isso, a Itaipu, a gente tem inclusive um grupo, deixa eu só mais ou menos contextualizar como é que é feito lá na Itaipu. Tem o CEDOC, que é responsável pela área corporativa, documentação, que é atividade meio, e o arquivo técnico, que é responsável ali pela documentação de engenharia técnica. E a gente costuma conversar e tal, mas não está muito bem integrado isso aí. Quem cuida dessa parte? Mas assim, inclusive tem atualmente um grupo de trabalho que foi designado pela diretoria de Itaipu para estudar exatamente isso aí. O que guardar, como guardar, né? Aonde, até mesmo para a gente dimensionar espaço físico. Porque os armários, os acervos estão ficando abarrotados. E hoje, só para deixar bem claro, hoje a gente não descartou nada ainda, tá? Está tudo preservado lá, bonitinho. As versões históricas e tal. Não, então não está fugindo, ao que está acontecendo por aí, viu? O que eu tenho que esclarecer é o seguinte, que ficou assim definido e autorizado pela diretoria, que por meio de uma resolução, que os documentos de última versão, que diz respeito a um equipamento, a um painel,
a estrutura da planta de engenharia tem que permanecer. A última versão, tanto papel quanto digital, jamais deve ser descartado, porque reflete, né, aquela estrutura da engenharia, da Itaipu. As versões intermediárias, elas vão ter um tratamento assim, que se for de referente a contratos, vai seguir a legislação contratual e do Código Civil, né, que estabelece aquela questão de tanto tempo, 10 anos, de precaução e tal, para que não ocorra nenhum litígio e a gente sinta a falta do papel para comprovar, não, foi feito pagamento, não, vocês não executaram o serviço direito. Então, justamente para evitar litígios futuros, essas versões, tanto intermediária como de última revisão de contratos, segue a legislação. E legislação paraguaia e brasileira. Foi feito um consenso. Boa tarde. Primeiro, parabéns, né? Da apresentação de vocês, foi incrível. Eu sou Úrsula, da Celel Redes Brasil, uma empresa de transmissão de energia. E na verdade, são duas perguntas. Uma a respeito do portal de comunicação com os fornecedores. Eu queria saber se o portal foi desenvolvido pelo sistema que vocês compraram, se foi fácil a integração com o fornecedor. E a outra pergunta é em relação à documentação administrativa, né? Os projetos, eles são constituídos de documentação técnica, mas eles também têm documentação administrativa, como nota fiscal, enfim, outros documentos. E aí eu queria saber se essa ferramenta também engloba os documentos administrativos, ou se tem algum deparo, alguma referência. Vou responder. Bom, o portal foi feito, né, foi pensado, né, por tema de segurança. A gente queria que as contratistas também entregassem os projetos já no nosso sistema. O portal é uma cópia do sistema instalado em outro servidor externo, né, com menos funcionalidades. Mas é similar, tirando muitas funcionalidades, muito mais básico. É instalado em um servidor de fora. E a gente não trabalha com documentos administrativos. Na Itaipu, cada margem esquerda, cada país, vamos falar, Paraguai e Brasil tem seu próprio centro de documentação. É lá onde ficam questão de contratos. O arquivo técnico, sim, é só um para os dois países e é só documentação técnica. Só documentação técnica mesmo. Entendi. Como é que é? Gente, ok, acho que tá satisfatório, né? Foi ótimo, rapazes, obrigada por estar aqui conosco.